Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas à primeira plenária comentada do ano, já dando largada a mais um ciclo do IBRAcast, agora na sua segunda temporada, cheio de novidades, e começa desejando a todos os queridos ouvintes um 22 muito próspero. Vamos falar da segunda sessão extraordinária de julgamento do CAD, que aconteceu no dia 26 de janeiro. A sessão extra foi convocada porque o prazo de análise dessas duas operações da pauta acabava antes da primeira sessão ordinária do CAD, que vai acontecer somente agora, no dia 9 de fevereiro. Foi uma sessão realizada por meio virtual, acho que, se não todos, a maioria do tribunal estava por acesso remoto, embora tivesse também uma audiência presencial importante. Foi uma sessão tranquila, com apenas 2 casos pautados. Esses casos eram, inclusive, conexos, em que vimos, no primeiro caso, uma pequena divergência limitada a uma subcláusula específica do ACC julgado e uma unanimidade em relação a outro item da pauta. Alguns informes interessantes que o presidente colocou no início da sessão. Teve início a 41ª edição do Programa de Intercâmbio do CAD, PINCAD. O presidente colocou bem, sobre a importância do programa para a disseminação da cultura da defesa da concorrência. E a gente vê aqui dentro da comunidade do IBRAC muitos filhos do PINCAD, e eu aí dentro deles. O segundo informe foi a Revista da Defesa da Concorrência, edição comemorativa pelos 10 anos da Lei Brasileira de Defesa da Concorrência, que chama para artigos. E o terceiro e último item dos informes, Guia do CAD sobre recomendação probatória dos acordos de leniência, está concorrendo a Prêmio Internacional do Antitrust Writing Awards de 2022 da revista Concurrence, na categoria Best Soft Law. Com isso, passo para os nossos comentaristas, que vão tecer os seus comentários sobre esses 2 itens da sessão. Temos aqui conosco o diretor-presidente do biênio do IBRAC, Bruno Drago, nosso diretor de concorrência, Guilherme Ribas, e nossa diretora de publicações, Flávia Chiquito. Bom tê-los aqui. Obrigado, Vivian. É um prazer estar de volta aqui para essa plenária comentada, agora com um papel um pouco diferente aqui, mas eu queria aproveitar esse espaço para passar uma mensagem da diretoria, da nova diretoria do IBRAC, que desde o final do ano tem trabalhado aí para planejar os próximos 2 anos da atuação desse instituto, que é dos mais importantes aqui para a economia brasileira, e que certamente serão 2 anos desafiadores. Então, o planejamento tem sido feito aí com muito detalhe e todos muito empolgados aqui para esses 2 anos que virão, E como tudo no IBRAC, a gente precisa trazer novos ares para os trabalhos que são feitos, E aqui na plenária comentada não seria diferente. Então é importante que a gente dê espaço para novas ideias, pessoas que têm contribuído bastante para o IBRAC aí nos últimos anos, e é por isso que eu também estou deixando a plenária comentada aqui, que era um prazer grande que eu tinha aqui de fazer ao lado do meu amigo Ribas, e passando a bola aqui para a Flavinha, para a Flávia Chiquito, que está chegando, e vai fazer essa parceria com o Guilherme aí nas próximas plenárias comentadas, e sempre contando aí com um grupo de comentaristas que pontualmente vêm aqui para as mais diversas sessões para também trazer a sua perspectiva aqui. Tá? Então, de novo, agradecer aí ao pessoal do IBRAcast por esse último ano aí de plenária comentada, e desejar aí boa sorte para a Flavinha e também para o Ribas aí nesse próximo ano aqui,
que a plenária comentada continue sendo esse instrumento aqui de consulta de todos, dos advogados, das autoridades e das empresas, como a gente tem ouvido por aí. Tá? Obrigado, um abraço a todos aí. Bruno, muito bom ter você aqui nessa primeira plenária comentada. Foi um prazer dividir esse espaço com você durante 2021 e agora em 2022. Muito bom estar aqui do lado de novo da Vivian e agora da Flávia, querida amiga e colega aí de tantos anos. Vai ser uma parceria muito boa, a gente vai ter muitos convidados especiais ao longo do ano, então, certamente, para trazer esse quadro aqui para vocês com bastante informação. Eu queria também aproveitar o espaço, fazer uma propaganda aqui do Comitê de Concorrência e convidar a todos para participar ativamente das atividades do comitê. A gente vai circular em breve novidades de organização, a gente vai ter as cestas de concorrência, então toda sexta-feira tem algum evento de algum grupo do comitê, todos convidadíssimos. Eu vou começar aqui, então, falando um pouquinho do primeiro caso, os dois casos são relacionados. O primeiro é um ato de concentração entre requerentes BUS, serviços de agendamento, e J3, participações, com um terceiro interessado. O relator foi o conselheiro Sérgio Ravagnani, prazo apertadíssimo, né? Já prestes a terminar o prazo máximo de revisão de atos de concentração, e uma operação cheia de nuances. Ela foi uma operação realizada em 2015, consumada em 2016 e notificada ad cautela em setembro de 2020. A notificação ocorreu depois que a operação foi identificada pela Superintendência Geral no âmbito de um inquérito administrativo instaurado a partir da denúncia do terceiro interessado, o guichê virtual, uma denúncia aí relacionada à abusividade dos contratos de exclusividade celebrados pelas empresas objeto da operação. Essa denúncia gerou um APAC, que então resultou aqui na notificação. As requerentes solicitaram que a operação não fosse conhecida, dizendo que os critérios de notificação não tinham sido atendidos, mas o CAD rejeitou esse argumento, dizendo que sim, que os grupos atingiram o faturamento no ano anterior da operação. Então, trata-se de uma operação societária simples, de incorporação, de aquisição e incorporação da empresa J3, operadora pela BUS Serviços. A BUS Serviços, ela atuava exclusivamente, antes da operação, como uma agência de viagens online, né, com o termo que é usado aqui até no voto, né, o Online Travel Agency, a sigla OTA, e uma empresa especializada na venda de passagens rodoviárias pela internet, conhecida aí como ClickBus, e no modelo de marketplace digital. A outra parte, a empresa adquirida, a J3, ela é uma intermediária integradora de viações rodoviárias com os marketplaces, justamente com essas plataformas OTA. As atividades que ela desenvolvia ela celebrava contratos com as viações rodoviárias para distribuição de passagens e posteriormente, a promoção dessa distribuição por meio dos canais diversificados de venda online, especialmente as plataformas OTA, tais como a ClickBus. O serviço de integração é conhecido como GDS, né? Global Distribution System, ele é responsável pela integração e intermediação do conteúdo das passagens, né, do conteúdo rodoviário entre as viações rodoviárias e as plataformas OTA, possibilitando que as plataformas OTA acessem o conteúdo das viações, das diversas viações rodoviárias, e que as viações rodoviárias diversifiquem os canais de venda pela internet.
A operação gerou aqui integrações verticais que resultaram na impugnação do caso ao tribunal, tendo a Superintendência Geral recomendado a celebração de um ACC ali negociado com as requerentes. A gente vai falar um pouquinho desse ACC, mas foi curioso que o DE publicou uma nota técnica e sustentou na sessão, defendendo que os remédios negociados junto à superintendência eram insuficientes para lidar com alguns problemas específicos. O conselheiro Ravagnani recomendou a aprovação da operação nos termos do ACC negociado, algumas alterações foram implementadas no tribunal para melhorar, segundo ele, o ACC. E o que é interessante aqui é focar um pouquinho na como foi essa análise, né? Foi uma análise ex post, né? A gente está falando de uma operação consumada em 2016, então a ASG fez uma análise de mercado considerando a oferta em 2015, como ela evoluiu desde então. As análises de poder de mercado foram favoráveis às requerentes, pela entrada de agentes nos vários segmentos aqui envolvidos e pela mudança regulatória que houve no mercado. Na época da operação, a J3 era a única prestadora de serviço de GDS. Todos os agentes, então, que atuavam na cadeia dependiam dela. E todas essas plataformas continuaram dependentes da GDS, do serviço GDS ofertado pela J3, com exceção do guichê virtual, que é o terceiro interessado. Então, a análise da SG levou em consideração que em todos os mercados analisados, as requerentes detêm posição dominante, detêm posição de liderança, a J3 aí com entre 70% e 80% do total de vendas online, e a análise de fechamento de mercado ficou focada na forma como as concorrentes continuaram tendo acesso ao GDS da J3. Segundo a análise, haveria uma capacidade de dificultar a inserção de passagens em plataformas concorrentes, representando um reforço aí à capacidade de fechamento. O lado positivo para as requerentes é que a maior parte das vendas de passagens se deu offline, né? Havendo aí o reconhecimento de uma baixa dependência das operadoras de transporte aéreo em relação às plataformas OTAs. Então, com base nesse cenário todo, né, foi concluído que as requerentes não tinham incentivos para fechar as plataformas para as operadoras de transporte rodoviário, porque elas necessitavam do mix de passagens de diferentes prestadoras, não tendo preocupação, portanto, a montante. Mas a jusante haveria incentivos, sim, para o fechamento. Então, como a J3 foi por muito tempo monopolista no mercado de GDS, teria incentivos para não permitir o uso do seu software pelas plataformas OTA de concorrentes. A SG entendeu que novos entrantes passaram a competir nesse mercado, diminuindo esses incentivos de fechamento, mas que, como essas entradas aconteceram em 2020, ainda não é possível analisar de que forma a rivalidade imposta por esses agentes modificou o comportamento da J3. O conselheiro Ravagnani entende que a política de exclusividade pode gerar um fechamento de mercado, já que o single roaming no mercado, já gerando o single roaming no mercado que pode tranquilamente comportar o multi-roaming, que pode gerar o fechamento do mercado de GDS, afetando o mercado de OTA e vice-versa, e que a prática de exclusividade entre viações e plataformas pode ser do interesse da ClickBuzz e que isso de fato aconteceu em algumas rotas, tendo havido aí exclusividade de fato e de direito entre as aviações e as requerentes.
Então, isso com base nesse quadro e nessas preocupações e nessa análise ex post, foi celebrado um ACC com as requerentes, contendo os seguintes compromissos: não celebração de contratos de exclusividade a jusante ou a montante, não utilização de informações sensíveis de plataformas de OTA concorrentes obtidas através da prestação do serviço de GDS, da J3, e esse foi um ponto bastante importante aqui na análise, implementação de um compliance concorrencial e determinação de acompanhamento da decisão por um trustee. A ClickBus não pode celebrar, então, contratos de exclusividade, seja para o uso do GDS ou para o uso da plataforma de OTA, e em até 60 dias deve informar seus clientes que eles estão dispensados da exclusividade. O tribunal acompanhou o entendimento do conselheiro, o voto do conselheiro Sérgio Ravagnani. A conselheira Lenisa Prado foi a única que suscitou algumas dúvidas e divergências com relação ao ACC negociado, e, no fundo, depois de alguma discussão sobre algumas cláusulas específicas, ela manifestou o desacordo com relação à cláusula que prevê a obrigação de arquivo de todas as denúncias de práticas contratuais discriminatórias recebidas pelo canal de comunicação por 5 anos. Ela considerou isso demasiadamente oneroso e foi vencida nesse ponto, tendo o plenário, por unanimidade, aprovado o ACC nos demais pontos de maneira unânime. Esse foi o primeiro caso, então. Não sei, Flávia, você quer lançar algum comentário aqui para estrear na plenária comentada? Oi, Ribas, quero sim, mas antes eu queria agradecer a Vivian. Que pena que o Bruno está abandonando o barco, mas eu estou muito feliz, muito animada de participar desse grupo junto com o Guilherme Ribas, com a Vivian e com outros convidados que vão participar oportunamente. Acho que a gente vai ter bastante uma nova versão, né, uma nova temporada do IbraCast, e acho que a gente vai ter bastante temas quentes aí nessa nova temporada para a gente refletir em conjunto. Bom, mas começando por essa sessão extraordinária, eu teria, assim, acho que 2 pontos nesse caso que você acabou de apresentar, Ribas, que eu achei até curioso. O primeiro ponto é em relação à determinação do voto do conselheiro relator Sérgio Ravagnani, no sentido de que deveria ser instaurado um novo APAC decorrente de uma operação anterior a esta. E aí me chamou a atenção, porque a gente está falando de operações já consumadas, e consumadas já há um período considerável, né? Essa operação, imagino que tenha sido consumada antes de 2015, porque essa operação foi realizada em 2015. Então, me chamou a atenção uma questão de cunho até prescricional, não sei se caberia a prescrição nesse caso, porque já se passaram aí, né, mais de 7 anos, imagino, e aí não sei até que ponto, se houver infração de gun jumping, a infração seria imprescritível. Então, esse é um ponto que me chamou a atenção. E acho que é um bom ponto, né, Flávia? Acho que foi boa lembrança sua, né? Teve uma determinação no voto para que fosse analisada a constituição da J3 para a prestação do serviço objeto do ato de concentração. Então, é uma operação certamente anterior à operação que foi analisada nessa última sessão, e fica essa curiosidade nossa para ver como o CAD vai se posicionar com relação a esses temas de prescrição, se prescreve apenas a multa ou se
também é o poder de aprovar ou reprovar uma operação. Isso já foi objeto de discussão em casos passados, mas é importante ver como que o CAD vai evoluir nessa discussão muito interessante. Isso, né, acho que teria 2 pontos, né, Ribas? Tem o ponto da questão de o APAC analisar a questão de notificação obrigatória, e se ele entender que não é de notificação obrigatória, a gente não está falando de infração de gun jump, então a gente nem cogitaria uma não prescrição, aí a prescrição já existiria, então não deveria nem instaurar o APAC. Então, acho que é uma discussão bastante interessante, que a gente vai conseguir saber ao longo quando as coisas começarem a caminhar. E o meu segundo ponto, ainda em relação a esse caso, é o seguinte: a gente está falando de uma operação consumada, e como o Guilherme colocou muito bem, é uma análise ex post, mas uma análise de ato de concentração, como a gente sabe, é uma análise preventiva, cujos remédios são também prospectivos, né, baseados no futuro, e quando a gente olha esse caso, a gente já tem um futuro que, na verdade, é o passado, que a gente está falando aí de 7 anos, desde quando a operação foi fechada. Então, a gente já tem um histórico para ser analisado. E aí me chamou bastante atenção a gente ter, o conselheiro Sérgio, ele coloca que o ACC é independente do que for acontecer no âmbito do inquérito. Então, eu achei curioso todo o desfecho desse ato de concentração, porque no fim do dia a gente está olhando para algo que já aconteceu. Então, me parece que eu não sei, e não sei se ficou claro isso para você, Guilherme, mas parece que eles chegaram a olhar se teve alguma conduta, né, se teve alguma infração no âmbito desses 7 anos, mas isso não ficou tão claro se isso foi levado em conta, e isso que decorreu o ACC. Então, eu fico curiosa para saber como vai ser o desfecho do inquérito administrativo, justamente por a gente já ter, aparentemente, uma punição comportamental que poderia ter sido imposta no âmbito do inquérito. Então, o que você está falando, né, Flávia, é que eles resolveram o inquérito num ato de concentração, né? Foi essa a solução que o CAD achou, né? Então, aparentemente sim, né? Vamos ver como eles vão decidir o inquérito. Mas achei bastante curioso, não é um caso... É engraçado, né? São 2 casos que estão relacionados, mas tudo, o imbróglio, as grandes nuances desses 2 casos, elas são decorrentes dessa consumação precoce que acabou gerando um monte de consequências processuais, né? Então, achei bastante interessante. Agora, legal, pessoal, deixa eu só pular aqui para fazer algumas considerações também. Primeiro, o prazo do ACC, né, que foi de 3 anos, acho que isso também muito em virtude da dinâmica do mercado, envolvendo esses marketplaces, que eu achei interessante também, a gente ter visto esse outro período, e também em relação à argumentação da requerente de definição de grupo econômico. Então, isso vale a pena a gente olhar lá nos autos, porque eles tiveram uma interpretação do grupo econômico que a SG acabou não tendo e discordando. Então, mais uma vez, a gente vê essas discussões de definição de grupo econômico para fins de cálculo de faturamento, para fins também de notificação obrigatória. Verdade. Essa questão do grupo econômico, não teve muita discussão em relação entre eles, né, no plenário, sobre se era ou não configurava grupo econômico, mas interessante a tese da requerente. Acho que vale revisitar, sim, a resolução. Agora, gente, falando do segundo item da pauta, como o Guilherme colocou, esse ato é decorrente do primeiro caso julgado. É uma operação bastante simples de aquisição, de participação de capital social, mas
que também tem algumas nuances por conta pelo simples fato dela ter sido já uma operação consumada precocemente e notificada a posteriori. Então, a gente está falando de uma aquisição envolvendo os mesmos grupos, né, da primeira operação, que é o Grupo Guanabara, envolvendo a participação do capital social na J3 Participações, que antes era detida pela 2A, por meio da empresa Wipsoft. Ela foi constituída como um veículo, a J3 Participações foi constituída como um veículo de investimento no contexto da operação de incorporação das atividades da J3 Operadora Logística Limitada pela BUS Serviços de Agendamento S.A., que é a BUS Serviços, também referenciada na outra operação, em 2016. Essa é a primeira operação analisada pelo Tribunal do CAD na sessão de julgamento, essa que eu acabei de noticiar. Por isso, a primeira operação, caso ela fosse reprovada, não haveria essa operação envolvendo essa segunda operação da pauta. Então, ela foi realizada 1º de novembro de 2019 e notificada em 2 de agosto de 2020, portanto, após a sua consumação. Então, foi uma notificação ad cautela também. Mas esse caso, da mesma forma que o primeiro caso, ele foi notificado ad cautela e a SG entendeu que, por conta da primeira operação, esse caso deveria ser, ele impugnou da decisão ao tribunal. Então, aparentemente, é um caso sumário, sem nenhum impacto no mérito da análise, da operação, mas ele acabou sendo impugnado para o tribunal por conta da conexão com o primeiro caso. E, além disso, a SG também instaurou um APAC nesse processo, que está correndo à parte. O que me chama a atenção é que, diferentemente do primeiro, em que a SG concorda com o ACC, e aí, aparentemente, isso tem um impacto no APAC que está em curso decorrente daquele caso, esse aqui não tem nenhum remédio imposto, porque, como eu disse, é uma operação bastante simples, e que foi aprovada sem restrições. Então, a gente tem um APAC em curso, que acredito que isso não vai acontecer, mas imagine na hipótese da superintendência não conhecer da operação, e a gente já tem uma decisão do tribunal sobre ela, né, se ela, de repente, determina o arquivamento. Aí, o que aconteceria? Será que o tribunal teria que avocar esse arquivamento? Eu achei interessante também, é engraçado que os dois casos têm várias nuances procedimentais, e embora não seja, obviamente que o primeiro caso tem várias questões envolvendo conduta, né, unilateral, mas esse não, mas eles têm algumas questões que acabam gerando efeitos em termos procedimentais e que gera bastante curiosidade para nós que estamos aqui esperando o resultado de todos esses processos. Eu acho que esse é um ponto interessante, Flávia. Será que é por isso que, por ter tanto processo ligado, será que é por isso que demorou tanto tempo, né? Uma pergunta para a gente fazer para SG e tribunal, quando a gente estiver em algum evento, né? Curioso. E será que é por isso? Exato. Não, e talvez seja por isso que se resolveu em sede de AC, né? Não, exatamente. E o ponto é que a maioria desses processos são todos sigilosos, então a gente realmente não tem como saber o que aconteceu, né, nos bastidores e no processo em si. Então, acho que é um ponto, sim, para a gente levar em algum evento. Super interessante esse caso, que lança a luz também sobre a crescente preocupação do CAD com atos de concentração verticais, e mais uma vez a gente vê o CAD, o Tribunal do CAD, reforçando os remédios vindos da SG. Obrigada, Bruno, obrigada, Gui, Flávia, e um agradecimento especial a você que nos ouve e que nos acompanha. Fiquem bem,
Se cuidem e continuem acompanhando a nossa programação do IBRAcast, o podcast do IBRAC. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes. O IBRAcast é uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Priscila Brolio Gonçalves, editora-chefe, e Vivian Fraga, roteirista principal, e produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tozini Freire e Brolio Gonçalves Advogados.